Olá a todos, meu nome é Maria Clara, nós estamos começando o nosso primeiro episódio do Unicast e hoje nós vamos abordar um assunto sobre microbiota intestinal com a nossa professora, doutora Vanessa Balgas. Bom dia, professora. Bom dia, muito obrigada por me convidarem para falar de um tema tão interessante que eu acho que é a microbiota hoje em dia. O que seria então essa microbiota tão falada hoje em dia? Pois é, para aqueles que não estão familiarizados com o assunto, microbiota ou microbioma são todos aqueles micro-organismos que nos colonizam. Então, a gente pode dizer que são todas as bactérias, todos os protozoários, todos os fungos, todos os vírus que coabitam junto conosco. Então, isso seria mais ou menos uma definição para quem desconhece um pouco do tema. E a microbiota intestinal em si seria Essa colonização destes micro-organismos, principalmente no trato digestório, porque a principal localização desse grupo é no trato digestório. Por isso que a gente fala que é a microbiota intestinal. O estômago, a gente sabe, não tem muita coisa que resida frente às quantidades de ácidos estomacais e aquele ambiente que é propício para a degradação de conteúdos que sejam ingeridos. Então, as bactérias também, muitas delas são degradadas e não sobrevivem ali. Então, aonde elas se encontram? Elas se encontram na parte do trato digestório em região intestinal. E quando que essa visão sobre essa microbiota intestinal e as suas funções começaram a mudar assim, a nossa visão com relação ao nosso corpo humano, à nossa saúde? Pois é, quando eu estudei, e isso lá em 1900 e bolinha, quando a gente falava de bactéria, a gente falava de micro-organismos que faziam síntese de proteína, que auxiliavam quando você tinha aí um processo diarreico, aí você ia lá e você tomava um repositor de flora, ajudavam a fazer a degradação de alguns componentes oriundos da dieta, mas parava por aí. A gente não tinha uma ideia muito mais ampla a respeito do que era o papel desse grupo bacteriano na gente. Mas em 1990 surgiu o projeto Genoma. E para quem é dessa época deve lembrar que eles achavam que nós éramos infinitamente superiores genomicamente às outras espécies. Então, quando eles criaram o projeto Genoma, eles imaginavam assim que genomicamente nós fôssemos muito superiores. Mas para surpresa de todo mundo, eles viram que nós tínhamos 98, 99% de similaridade com um chimpanzé, que nós tínhamos 90% de similaridade com um gato, 85% de similaridade com um camundongo. Mas o que chamou muito a atenção foram os números de bactérias encontradas nas pessoas. Então, inicialmente, os números apontavam que nós tínhamos 10 vezes mais células bacterianas do que células humanas e 100 vezes mais genoma bacteriano do que genoma humano. E aí você fala, meu Deus do céu, o que que eu sou? Eu sou um grupo de bactérias ou eu sou célula humana? Você tem 100 vezes mais genoma bacteriano em você e aquilo meio que deu uma bugada na cabeça de todo mundo. Então, a partir de então, desse momento, dessa incrível descoberta de 1995, é que veio o projeto Microbioma, para tentar entender o que todas essas bactérias estavam fazendo junto conosco. Porque aquela ideia, então, inicial de degradar alimento, de sintetizar vitamina, de competir com outras bactérias, aparentemente não devia ser só isso. Uhum. Então, foi aí que tudo começou a mudar. E assim, o que essa descoberta proporcionou assim para novos estudos com relação à nossa saúde, com relação às doenças? Primeira coisa que eles viram, e esse esses achados, né, o que a gente fala assim, que é de interessante ou em números as bactérias representam, é que nós temos, então, mais ou menos 30 trilhões de bactérias vivendo conosco. Nossa. Se a gente for olhar para o céu, a gente vai dizer que existem 300 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Uhum. Então a gente tem muito mais bactéria do que a gente tem estrela na Via Láctea. Isso já é um negócio impressionante. Isso em um organismo, né? Só em você e só em mim. 90% das doenças. Quase tudo, né?
Quase tudo. E daí você, se questiona: "Tá, mas de que maneira que essas bactérias elas podem estar fazendo, todo esse estrago, ou só estrago ou não na gente", por exemplo. E como então ela poderia estar influenciando, assim, tanto nessas doenças que a gente tem hoje em dia? Se fala bastante com relação às doenças neurodegenerativas, né, Fala. associadas à microbiota intestinal. Como que tem essa relação tão direta, assim, tão forte? Se a gente olhar histologicamente o trato digestório, a gente vai ver que esses 10, 30 trilhões de bactérias vão estar separadas das nossas células intestinais por uma única camada de muco. Então, só aí a gente já tem que pensar: "Putz, se eu tenho uma espinha, aquele negócio já inflama, já incomoda", com uma coleção muito pequena bacteriana, você já imaginou o Sim. que é colocar 10 trilhões de bactérias em contato com você, sendo separadas por uma única camada de muco? Então, aí a gente já tem que imaginar que alguma coisa pode acontecer. Mas, inicialmente, acreditava-se que não tinha como o teu cérebro, ele entrar em contato com aquelas bactérias que encontravam-se no trato digestório. Você tem, toda uma camada de meninges que faz um isolamento, e sabe-se que existem, conexões neurais sim, que são de sistema nervoso central para sistema nervoso entérico, mas vocês já devem ter ouvido falar e já devem ter vivenciado, quando você está nervoso, você tem um piriri. Quer Sim, dizer que o teu verdade. cérebro, ele consegue controlar o teu trato digestório. E acreditava-se que esse controle era de cima para baixo. Mas a troco do que começou-se a mudar? É que viu-se que, na realidade, apesar de nós termos, uma população neural, enorme em trato digestório, e mesmo assim as pessoas não acreditavam, hoje sabe-se que 90% das relações, dessas conexões entre trato digestório e sistema nervoso central, são de intestino para cérebro e não de cérebro para intestino. E como é que essas bactérias elas poderiam estar mudando então o teu sistema nervoso central? Provavelmente vocês já ouviram falar de dopamina e serotonina, Sim. que são neurotransmissores. Hum. Então, quando você fala desses neurotransmissores, por exemplo, a gente pensa em alterações comportamentais. Todo mundo já deve ter falado que, tem que tomar A depressão, para né, essas depressão. Sim. Então, se você pensar que 50% da dopamina e 90% da serotonina, ela está sendo produzida no trato digestório, você já tem que pensar que elas podem, então, modular o sistema nervoso central, porque se você tem essa produção maciça em trato digestório, elas têm que, de alguma maneira, modular o sistema nervoso central também. Mas não é só serotonina e dopamina, o GABA, o ácido gabamino-butírico, que é um neurotransmissor inibitório, também uhum. tem uma porcentagem muito alta sendo produzida em trato digestório. Os receptores, canabinoides, que são os mais amplamente distribuídos em sistema nervoso central, também são modulados pelas bactérias intestinais. Então as bactérias não só elas produzem, precursores, sintetizam e produzem neurotransmissores, como elas também modulam os receptores aos quais estas substâncias irão se ligar. E isso elas fazem porque você tem no seu trato digestório a possibilidade de uma permeabilidade daquelas células intestinais. Então as substâncias elas poderiam, transpor, as toxinas principalmente bacterianas, elas poderiam, ser distribuídas além, e as conexões vagais, que são neurônios que conectam o trato digestório com o sistema nervoso central, então também sofreriam as ações destes neurotransmissores, modulando respostas em sistema nervoso central. Seria mais só essa relação dos neurotransmissores ou tem algo a mais também que possa influenciar ali na questão cerebral das bactérias intestinais? Então, se pegarmos aí uma disbiose intestinal, por exemplo, o paciente está com uma alteração
O que seria? Primeiro explica um pouquinho o que seria essa desbiose para as pessoas entenderem. É quando você tem um desbalanço entre aquelas bactérias que são geralmente benéficas, que a gente fala, ou que trabalham a nosso favor, frente a outras que são menos benéficas, digamos assim. Sim. Pensar que essa quantidade bacteriana, então ela pode alterar a permeabilidade intestinal, fazendo com que substâncias tóxicas produzidas pelas bactérias alcancem a circulação, do mesmo jeito que elas mudam a permeabilidade intestinal, elas podem mudar a permeabilidade de barreira de sistema nervoso central. Então essas toxinas, elas poderiam causar respostas de neuroinflamação. Então você tem uma neuroinflamação frente à produção daqueles componentes em trato digestório. Esses neurotransmissores também teriam uma mudança no seu desbalanço das suas quantidades, porque existem populações bacterianas específicas que produzem determinados neurotransmissores, frente a outras que não produzem ou modulam outras coisas que não são tão assim adequadas ou que sejam as esperadas. Tanto a produção de toxinas, as respostas inflamatórias e essa modulação vagal, ela pode chegar no seu sistema nervoso central e mudar comportamento e atuar frente a doenças neurodegenerativas, como você trouxe. Inclusive, tem muito assunto falando sobre como essas bactérias podem influenciar no como a gente pensa. Perfeito. Né? Então, assim, principalmente com relação a ganho de peso, em relação à fome, em relação à vontade de comer alguma coisa específica. Tem relação mesmo? Tem, tanto na forma como a gente pensa, como com o ganho de peso e aquilo que a gente quer comer. Nossa, exatamente isso. Tem um professor, que é o Cryan, que ele é da Cork University, e ele tratou... Mas eu vou fazer, eu vou dar uma voltada antes de falar do Cryan, que é para falar de um médico russo que em 1908 ele viu que as pessoas que tomavam aqueles Yakults e iogurtes, eles tinham comportamentos que eram diferenciados. Por isso que os iogurtes e os Yakults e os leites fermentados, eles foram liberados para consumo. E ele ganhou um prêmio Nobel de Fisiologia por causa dessa descoberta. Então ele via que a ingesta desses leites fermentados mudava o comportamento ansioso. E o Cryan, que é esse cara que hoje, se você entrar na internet, fala-se muito dele, eu tive a honra de conhecê-lo, ele falava o seguinte, que se você pegasse um animal e você desse iogurte para ele por um número X de semanas e você fizesse a exposição desses animais a situações estressoras, uma das situações estressoras é você colocar o animal dentro de uma piscina. A gente não pode dizer que o animal está depressivo, né? Ele não pode chegar para você e colocar-se num divã e falar, estou depressivo. Sim. Mas ele pode ter comportamentos que são tipo depressivo. E um dos comportamentos é que ele desiste. Ele fala, ó vida, ó azar, não quero mais. Então ele desiste. E ele pegou um grupo de animais que era tratado com iogurte, um grupo de animais que não era tratado com iogurte e submeteu os 2 grupos a essas respostas de estresse. Os animais que não eram tratados com o iogurte desistiam. Os animais que eram tratados tinham essa resposta menor à ansiedade em experimentos que a gente faz com um labirinto em T. E eles tinham uma resposta do tipo antidepressiva. Então você tem razão quando você fala que as bactérias elas podem mudar teu comportamento. Pergunta básica, você já fez a dieta da proteína? Já. Já fiz, sim. Teu marido continuou casado contigo depois da dieta da proteína? Foi antes de casar, então, então não teve problema. Mas queria matar um, com certeza. Você quer matar um, porque você está mudando completamente aquilo que você come. E ressalta-se que o que você come modula diretamente a população bacteriana que te habita. Então, se você tem 50% de dopamina, 90% de serotonina sendo produzida no teu intestino pelas bactérias, você fala assim, a partir de hoje, greve de fome. Elas começam a morrer. Para-se de produzir esses neurotransmissores. Você vira num
demônio. A primeira semana é surreal. A irritabilidade, a incapacidade de conviver com outro ser humano. Sim, com certeza. Porque você está criando uma nova população bacteriana para aquela ingesta que você está fornecendo. Por isso que é tão difícil você mudar a sua ingesta alimentar. E por que é tão difícil nas primeiras semanas? E por que quem come carboidrato simples tem um desejo incontrolável de comer quando você fala, a partir de hoje, só carboidrato complexo? Porque as bactérias elas começam a se modificar frente àquela nova ingesta. Então, sim, o que a gente come e as bactérias intestinais, elas modulam diretamente a forma como a gente se comporta, tanto em respostas ansiosas e depressivas, mas o que você trouxe de ingesta e bactéria modulando o ganho de peso também é verdade. Você já ouviu falar que o frango tinha antibiótico? Que eles davam muito Sim. antibiótico pro frango? Sim, tem muito essa conversa mesmo, né? É E, verdade? e aí tem uma coisa bem legal, porque se a gente pensar na galinha lá confinada dentro da granja, o problema da galinha confinada na granja, e aqueles que são da área, por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas elas não precisariam de tanto antibiótico assim, porque o negócio não é contaminado desse jeito. Sim. Mas em 1945 eles viram que subdoses de antibiótico faziam com que as galinhas engordassem. Você vai pensar, tá, mas o que o Olha. antibiótico tem a ver com ganho de peso? Absolutamente nada. Ele não tem essa habilidade de te mudar um ganho de peso corporal. Mas o que o antibiótico faz? Ele muda a população bacteriana, claro. Então, em 1946, 45, 46, eles viram que se você desse antibiótico para um animal, ele ganhava peso. Aí começaram a fazer isso com os outros bichos confinados. Então, o gado começou a receber, o porco começou a receber mais para engordar do que controlar a bactéria. Então, já se sabia que antimicrobiano fazia com que você ganhasse peso corporal. Isso significa que determinadas bactérias, elas podem fazer com que você ganhe mais ou menos peso. E elas fazem isso da seguinte maneira. Pense que eu tenho um grupo de bactérias que degrada carboidrato simples. Elas são hábeis em degradar carboidrato simples. Aí eu dou um outro componente alimentar que elas não conseguem fazer. Mas naquilo que ela consegue degradar, ela degrada muito bem. E aí ela consegue extrair o máximo de caloria daquele nutriente. Mas tem um grupo de bactéria que não é acostumada a comer aquilo, e aí ela não consegue degradar aquele alimento com a mesma eficiência. E ela não consegue extrair daquele mesmo alimento quantidades calóricas que sejam similares àquelas outras que estão acostumadas. Então, aquelas pessoas que comem aqueles pratos que praticamente transbordam para fora e são magras, não é só metabolismo, não é pacto. Aquilo é microbiota. Porque você tem uma população bacteriana que não degrada muito bem aquilo que você está ingerindo. E aí, consequentemente, você não ganha o peso que outras pessoas que têm populações bacterianas que degradam muito bem aquele nutriente conseguiriam. Então, talvez para você um McDonald's tenha X calorias e para mim tem o dobro da caloria que tem em você. E não é só a genética, que fala, meu pai era assim ou minha mãe era assim, por isso que eu sou dessa forma. Não é só a genética. Ela tem um componente genético muito forte, mas mais do que o componente genético, ela tem um componente ambiental. E o componente ambiental não é só aquilo que a gente come ou a gente tá. É quais as bactérias que estão conosco. Provavelmente, se vocês habitam a mesma casa, vocês devem... Compartilha essas bactérias, então, com quem você convive? Compartilha. Vamos pegar um outro exemplo. Teu marido era gordo ou era magro quando ele casou com você? Era mais magro. Era mais o meu também. O meu ganhou quantos quilos aí desde que casou comigo? Olha, acho que meu marido ganhou uns 10 quilos. O meu também. Somos má influência. Não, mas é uma sacanagem, porque eu Por poderia que não é ter o contrário? 10 quilos. Por que não é o contrário? As nossas são mais resistentes. Então, elas são maldade. muito mais potentes. Então, você compartilha as mesmas bactérias. E isso você observa. Mas tem um negócio bem legal.
Se eu tenho um animal que a gente chama de animal germ-free, que eles são animais, vamos colocar assim, estéreis. Ele vive no ambiente estéril, ele come comida estéril, ele bebe água autoclavada, ele não tem bactéria no trato digestório. A primeira coisa é que ele tem um comportamento extremamente exacerbado frente a situações de estresse. Então a gente já conversou que a ansiedade ela está relacionada com a população antimicrobiana. Mas se eu pego uma flora bacteriana de um indivíduo obeso e eu colonizo o trato digestório daquele animal e eu dou 5 gramas de ração para ele, eu pego um outro animal estéril, germ-free, e eu dou componentes bacterianos de um indivíduo magro e eu dou os mesmos 5 gramas de ração, o que ganhou a microbiota do indivíduo magro continua magro. O animal que ganhou a microbiota do indivíduo obeso começa a ganhar peso. Então já se descobriu o tratamento para obesidade. É só mudar a microbiota. Mas me diz uma coisa, quanto é que tá o Forxiga, quanto é que tá... Não, o outro, o Ozempic. É, o Ozempic. Quanto é que tá uma caneta de É Ozempic? mais de R$1.000, né? O que vale a pena? Você comprar iogurte ou você pagar quase 1.000 e tantos reais num Ozempic? Iogurte? É. Mas para a indústria vale a pena vender iogurte? Não vale a pena. Não vale a pena vender iogurte. Para a indústria vale a pena alimento industrializado, vale a pena esses ultraprocessados, vale a pena tratar a doença e não tentar combatê-la. Então, assim, você falou de tudo isso, de como muda o nosso pensamento, mas como a gente define exatamente essa vontade nossa de comer por conta das bactérias? Como que isso acontece? Eles viram primeiro em modelos, eles os pesquisadores, viram em modelos animais, como eu comentei anteriormente dos animais germ-free, que se você disponibilizasse determinados alimentos, eles tinham preferências alimentares. E investigando, viu-se que tinham receptores para determinados alimentos que aparentemente eles faziam com que você tivesse essa preferência. É como se o doce fosse mais doce, fosse mais atrativo, fosse mais palatável. Então, todas as vezes que você tem uma diminuição no número de bactérias que consomem açúcares simples, elas diminuem os neurotransmissores e, consequentemente, em uma tentativa de aumentar a quantidade destes neurotransmissores, você ingere aquilo que as bactérias gostariam de comer. Talvez você já deve ter lembrado que tem coisas que a gente come na infância, mas que a gente não come mais, porque antes parecia tudo tão gostoso e depois Sim, deixa de muda o ser. sabor, parece, né? Nosso paladar muda. O paladar muda, as bactérias mudam, os receptores mudam, os neurotransmissores que estão sendo sintetizados, eles vão variando frente àquilo que a gente vai ingerindo. O tal paladar infantil. Paladar infantil só de açúcar. Esse tal paladar infantil, então, seria isso? Também. Então, é um associado. As bactérias que estão na tua língua, que são moduladas também pelas bactérias intestinais, aqueles números de transmissores, e isso tudo faz com que você tenha preferências alimentares, que são determinadas pelas bactérias intestinais. Então, quando você comeu, eu sempre brinco, né? Quando você comeu um brownie, ou você tiver aquele desejo de comer aquele brownie com calda de chocolate, pense se é você que quer, ou se são aqueles 10 trilhões de bactérias que estão exigindo carboidratos simples, bem açucarados, para que elas possam se proliferar, que estão É determinando. um bom mantra, né? Um Pra mantra. gente. Não sou eu, são as minhas bactérias. Não, sou eu. Então não vou escutar elas. Claro, você é maior do que elas. Sou maior do que elas. Não em números, mas em tamanho. Sim. E já existe, então, uma opção, assim, de tratamento para modificar essas bactérias, para a gente poder combater essas doenças? Sim, existe. Tem o que se chama hoje de psicobióticos, que é justamente tentar mudar as bactérias intestinais para que elas, de alguma maneira,
possam mudar o teu comportamento e diminuir a incidências de doenças neurodegenerativas. Você pode fazer o que se chama de transplante fecal. Transplante Nossa, fecal mas não como dá é pra fazer isso? aquele faça você mesmo na sua casa, porque uma americana fez e se deu mal. Sério? Claro, tem lá no TikTok, abre lá e vai mostrar como é que faz transplante fecal. Meu Deus. Ela foi lá, pegou, ela sofria de síndrome do intestino irritável e ela pegou as fezes do irmão. Aí o irmão tinha muita acne, ela começou a desenvolver muita acne. Aí ela pensou, vou pegar do meu namorado. Só que o namorado tinha um quadro de depressão. Só que nela, aquelas bactérias fizeram um estrago e ela se tornou muito depressiva. Eu não sei se já chegou no Brasil, mas com certeza está na Netflix dos Estados Unidos, um documentário sobre as bactérias intestinais e a microbiota, onde essa moça ela fala a respeito desse assunto. Quer dizer que se você quer fazer um transplante fecal, escolha muito bem o seu doador. Ele não pode ter doença crônica não transmissível, diabetes, hipertensão, porque essas doenças estão associadas à microbiota intestinal. Ele tem que ser magro, tem que ser feliz, ele não pode ser ansioso. Se não, passa tudo para outra pessoa. Pode ser que você tenha o desenvolvimento dessas doenças. Então, você tem que escolher muito bem o seu doador. Tem o New York Times ele fez uma reportagem falando que era uma pílula muito promissora, mas muito difícil de engolir. Porque você vai estar verdade. engolindo material fecal de um outro indivíduo. Mas é por pílula, assim? A gente ingere? Tem as duas possibilidades. Você pode fazer pílula e você pode fazer um enema. Então, você pode colocar diretamente lá Na região no seu... intestinal, vamos dizer assim. Inserir no seu orifício anal e colonizar o trato digestório. Mas Mas funciona. sim, quer ver para Clostridium difficile, que tem resistência a tudo quanto é antimicrobiano. O tratamento para Clostridium, e primeiro que o Clostridium ele aparece, para quem não sabe o que é Clostridium, ele causa aquela colite pseudomembranosa. E ele surge geralmente por causa de antibiótico terapia prolongada. E os pacientes começam a ter destruição de todas as bactérias intestinais. E ele tá lá bonito. Aí de repente ele olha pro lado e fala: pá, não tem mais ninguém. Então eu vou crescer. E aí ele começa a se desenvolver. Só que ele já veio por causa da utilização de antimicrobiano. Então, Ele já é resistente aos antibióticos. e ele dá mais antibiótico não seria uma opção. Então, transplantes fecais para esses pacientes são bastante benéficos. Outra coisa que eles viram é que então, transplante fecal, o uso de iogurte, a dieta, como a gente falou, é o principal modulador da microbiota. Vai ficar uma semana se descabelando mesmo. É ficar uma É isso. semana se descabelando até que as tuas bactérias elas mudem por populações que façam o consumo daquilo que você está começando a ingerir e elas comecem a produzir os neurotransmissores que antes eram produzidos por outras populações. Então, aqueles desafios mesmo que eles fazem, eu vou ficar 2 semanas sem açúcar, vou ficar, sei lá, 3 semanas sem comer doce ou sem comer carboidratos refinados, funciona mesmo? Funciona. Olha, que legal. Você modula a tua população bacteriana. Agora faz o contrário. Começa a comer um docinho todo dia depois do almoço. Aí não demora nem 3 dias, né? Não Já demora- tá viciado. Não, você já acabou o almoço, já tá pensando no docinho. Já. É desse jeito mesmo. É desse jeito. Então é o que a gente voltou a falar antes. É o quem que manda em você? Você ou a bactéria intestinal? Mas uma outra coisa bem legal que eles estão fazendo agora, eles viram que... Primeiro vamos voltar. Quando você está dentro do ambiente intrauterino, você está dentro de um ambiente estéril. Quando você nasce, você começa a se colonizar. Então depende qual a via você vai nascer. Você vai nascer por via vaginal, você vai nascer cesariana. Você passa pelo canal vaginal, você já é colonizado pelas bactérias que estão no canal vaginal. Então você já recebe uma quantidade de bactérias. Se você nasce cesariana, você sai de um ambiente estéril, você é colocado numa balancinha para ver quantos quilos você tem quando você nasce, e você já vai se colonizando com aquelas bactérias que estão presentes no ambiente hospitalar. Eles viram, os pesquisadores estudaram e identificaram que a colonização bacteriana por cesariana, ela geralmente faz com que o indivíduo se colonize com bactérias que não sejam tão benéficas assim. Já os que saem pelo canal vaginal,
eles já são colonizados por bactérias como lactobacilos, que são bastante protetores. Se você é amamentado, existe um açúcar no leite materno que ele é específico para ser consumido pelas bactérias. Ele não é degradado pelo trato digestório, mas ele serve para aumentar a população de bactérias que são protetoras. E os pesquisadores vendo essa diferença, resolveram então fazer o seguinte: colonizar o trato digestório, dando material fecal da mãe para a criança misturada em leite materno durante 3 semanas. Você coloniza o trato digestório de uma criança que nasceu por cesariana como se ela tivesse nascido pelo parto vaginal. Isso é muito benéfico, porque a partir do momento que você nasce e as bactérias às quais você é exposto, isso vai definir quais as doenças você vai ter na infância, o seu comportamento, como você vai agir, se você vai ter ganho de peso ou não. O Brasil é o país da cesárea desnecessária, então talvez seja interessante fazer reposição de microbiota para essas crianças dessa forma. Mesmo, por exemplo, uma mãe que tenha patologias crônicas, que tenha depressão, que tenha Pois é. obesidade. Acho que daí vamos ter que arranjar um É outro uma boa doador. pergunta, né? É verdade. Ou talvez só colonizar com as bactérias do canal vaginal. Mas ainda assim, talvez seria melhor do que as bactérias hospitalares, né? Com certeza, não tem a menor dúvida. Tem alguma outra influência, assim, do ambiente nessa colonização dessas bactérias intestinais, que consequentemente vai acabar influenciando nas doenças que a gente vai ter? Tem. Geograficamente, por exemplo, cada lugar tem uma flora indígena. Vamos supor que eu saia daqui e eu vá para o Nordeste, eu como num restaurante no Nordeste, eu tenho um processo diarreico. Não necessariamente a comida está contaminada, talvez aquela flora bacteriana daquele lugar seja distinta da minha, e aí eu comece a ter transtornos gastrointestinais, não decorrentes à ingesta contaminada, mas a bactéria que está presente naquele Uma bactéria alimento. diferente. O pessoal fala bastante, né? A comida lá é muito forte. Aí acabei passando mal. É As isso. bactérias que estão lá. O Brasil é um país continental. A distância que existe entre o norte e o sul é abissal. São colonizações bacterianas diferentes nesses locais. Ambientalmente, nós temos populações distintas de bactéria. Se você pega uma menina e ela vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, geralmente ela ganha não sei quantos quilos quando ela volta para o Brasil. É verdade. Você passou por isso? Experiência própria. Porque a flora é outra. Mas, trazendo dentro de um contexto, por exemplo, de saúde única, que é o programa de pós-graduação em ambiente de saúde, quando a gente coloca esses antibióticos no meio, quer seja para tratar os animais, quer seja para o que você está imaginando que você quer de controle ou ganho de peso, nós temos que lembrar que há 4,5 bilhões de anos as bactérias elas colonizaram o nosso planeta. E elas passaram por situações extremamente inóspitas. Elas viram os dinossauros aparecerem e serem destruídos, elas viram os seres humanos chegarem, elas colonizaram os seres humanos, elas estão aqui até hoje e elas são resistentes. A gente tem que pensar como é que a gente vai trabalhar com essas bactérias que estão no ambiente, que nos colonizam, se a gente vai continuar usando essa quantidade absurda de antibiótico terapia, mesmo as sociedades tendo mudado as prescrições. Se nós vamos tomar aquele antibiótico que sobra, que fica lá na gaveta, quando a gente acha que a gente está com alguma coisa que seja bacteriana e a gente imagina que usar um antibiótico vai dar o selo joinha de certificado de que eu vou ficar curado. Não necessariamente isso vai acontecer. Talvez você só crie mais resistência e você dissemine aquela resistência antimicrobiana, porque as bactérias elas têm uma habilidade muito peculiar. Elas podem pegar material genético do ambiente resistente, elas podem receber materiais genéticos resistentes através de bacteriófagos, de vírus, e elas podem compartilhar entre diferentes espécies. Nós estamos aqui e chegamos depois das bactérias. Não serão os antibióticos que a gente usa que vão destruí-las. E nem deveria, uma vez que a gente está vendo o potencial terapêutico e benéfico desses micro-organismos em simbiose conosco. Mas pode selecionar essas bactérias. Demais.
A gente conversou ali nos bastidores que já chegou no Brasil uma bactéria que ela é resistente a 15 antimicrobianos. E se a gente deixar ela se espalhar, ela vai transmitir a resistência e espera-se em breve que o número de óbitos por resistência a antimicrobianos seja muito alta. Então está na hora de pensar o que a gente está fazendo, o que a gente está colocando, o que a gente está ingerindo, porque isso tem repercussão, sem sombra de dúvida. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, pela participação. E não perca o próximo episódio, que vai ser com a professora doutora Lenita, tá? Nós vamos bater um papo um pouquinho sobre agrotóxicos, agronomia e relação com a nossa saúde também.